graça, a paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. No Falando de Jesus, esta noite, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Agradeço ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus e a você, querido ouvinte, que tem acompanhado o nosso canal. Vai já lá dando like, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. Sim, compartilha com o máximo de pessoas para que o nosso canal cresça em nome de Jesus e a palavra do Senhor seja proclamada a toda criatura. Vamos ao momento da utilidade pública. No momento da utilidade pública, como eu já falei aqui, vamos nos lembrar de tomar água. Como é importante a gente lembrar de tomar água. Olha só, o que causa a falta de água? A falta de água dá de desidratação e pode causar diversos problemas, como dor de cabeça, fadiga, boca seca, urina escura, pode causar insuficiência renal, problemas cardíacos, desmaios, queda de pressão e até falência dos órgãos. Por isso, querido, vamos tomar aquela aguinha, coloca um limão, uma rodelinha de limão, coloca uma rodelinha de laranja, até mesmo já vi falar que dá para colocar um pedacinho de maçã também. Vai lá e toma água para a saúde do seu corpo em nome de Jesus. E vamos à mensagem de Deus. Na mensagem do Senhor está no livro de Mateus 10, 11. Deixa eu ver se é o 10. 10, 11. E essa mensagem que estarei falando fala sobre uma revelação que eu tive em sonhos. Mas primeiro vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá? Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Glória a Deus. Ao 16, observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes, inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levados à presença dos governadores e reis por minha causa, para testemunhar a eles e aos gentios. Glória a Deus. Essa mensagem é forte. Que o Espírito Santo possa tomar a minha boca neste momento, falando a corações que estão precisando ouvir. Sim, Espírito de Deus, toca, testifica, revela, Senhor, a cada um em nome de Jesus. E a minha palavra, as minhas palavras, através disso, dessa mensagem aqui, eu quero contar uma revelação que eu tive em sonho. E essa revelação foi muito forte. Essa revelação serve de alerta para nós que ouvimos a palavra de Deus e temos que dar crédito a ela, e temos que temer a palavra do Senhor, guardar e dar atenção, dar toda atenção à palavra do Senhor, não vamos rejeitar não. Glória a Deus. Na revelação que eu tive em sonhos, eu vi a minha irmã. Ela é do canal Artes em Tricô, essa que ensina, e ela também faz visitas nas casas. E eu via essa irmã em visão. Eu não estava com ela,
Mas eu via ela em visão numa casa de uma mulher muito rica. E essa mulher muito rica estava acamada e paralítica, e à beira da morte. E o Senhor usava a minha irmã para aquela mulher e começava a dar promessas. Eu vou te levantar daí, eu vou te usar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E assim por diante. E eu via, né, na visão. E daí quando a minha irmã terminava a visita, ela vinha, já aparecia lá onde eu estava. E ela vinha toda alegre, falando: olha, eu preguei a palavra do Senhor lá. Eu preguei a palavra do Senhor lá e Deus falou que vai curar ela, tal. Ela falando, mas eu já sabia porque eu tinha visto em visão o que tinha acontecido lá. Mas tudo bem. Aí tá, né? Passou-se determinado tempo. Deus falou assim: volta àquela casa. Falou pra mim. Eu falei assim: volta àquela casa, mas eu nem fui lá. Quem foi a minha irmã, né? Foi a Marlete. Daí o Senhor repetiu: volta àquela casa, vai lá e anuncia o que eu te hei de falar. Eu falei: então tá bom, Senhor. E fui. Quando eu cheguei na casa, na frente da casa, não tinha muro, e era uma casa muito grande, só que estava em reforma. Significa o que Deus começou a fazer naquela casa, a reconstruir, a reformar a casa através da palavra de Deus. Foi esse discernimento que eu tive. E eu entrava já porque não tinha portão, o portão não tinha o muro, no caso. Chegava em uma peça grande, assim, que tinha tipo uma varanda, só que não estava terminada, estava só chapiscada as paredes. E a empregada, a serviçal da mulher, estava sentada assim. E quando eu cheguei, dei boa tarde, eu olhei naquele canto de lá, tinha 2 cachorros muito grandes, assim, um preto e um amarelo, grande sim, e rosniram assim meio pra mim. E me deu um certo medo na hora, e de repente com o medo vem a coragem. Quantas vezes o inimigo tenta nos intimidar para não levar a palavra do Senhor, para não falar da palavra do Senhor. Foi o que estava acontecendo ali, mas de repente o Espírito de Deus me deu coragem. É o que acontece mesmo. Aí eu falei para ela: eu vim aqui trazer uma mensagem para sua patroa que Deus mandou. Aí a empregada mal me olhava, ela estava se sentada numa carteira, eu queria que parecia uma carteira de colégio, que tinha a carteirinha e a cadeira assim junto, ela sentada ali escrevendo algo. E eu falei para ela, ela não me deu atenção e disse assim: ela não pode receber você agora. Quando ela falou assim, não me deu atenção, a patroa, que não sabia que eu estava ali, porque ninguém tinha anunciado, a patroa veio lá de dentro, de repente, com a cadeira de roda empurrando assim, e deu de cara comigo. Sabe o que é? Não querer ter visto aquilo, aquela pessoa, e veio sem querer. Então não tinha como ela voltar atrás, porque eu já tinha visto ela. Eu falei: boa tarde, Deus mandou vir aqui para falar algo para a senhora. Essa mulher me recebeu tão mal, porque não me mandou entrar, veio com a cadeira assim, parou ali do lado dos 2 cachorros, e a secretária também não se levantou dali, não mandou eu entrar, porque queria que eu fosse logo embora. E aquela mulher ficou ali, e eu comecei a falar do amor de Jesus, da palavra de Deus, e comecei a falar, só que observando, no momento, eu vi que nenhuma nem a outra estava me dando ouvido, nem estava me escutando. Ela pegava assim os cachorros, assim, ela ficava mexendo com os cachorros, passando a mão na cabeça do cachorro. Eu vi que nenhuma das duas estava me dando atenção. Daí me deu uma ira no meu coração. Eu falei assim: eu não vou jogar pérola aos porcos. A palavra do Senhor não pode ser desprezada desse jeito. Eu vou embora.
peguei, virei as costas para elas e saí. E a voz do Senhor soou novamente, quando eu já estava em casa. Soou bem assim: volta lá. Mas desta vez, tu não vais entrar na casa. Porque a gente não pode nem pisar nos pés da casa da pessoa que desprezou a palavra de Deus. Olha o que está falando aqui. Se algum profeta for pregar para você, ouça. Dê crédito. Dê crédito. Está falando comigo também. Para ter esse certo temor no coração. Porque muitas vezes o Espírito Santo usa alguém humilde para falar com a gente e a gente menospreza. Ah, é mais humilde do que eu, ainda que quer falar. Não, o Senhor usa quem quer. O Senhor usa quem quer e na hora que Ele quer. E nesse momento, o Senhor falou: vai lá e volta, mas não entra na casa e vai falando o que eu te disser. Quando eu cheguei em frente àquela casa, eu falei assim: você que está aí dentro, sai para fora. E no mesmo momento que eu falei isso, apareceram pessoas. Eram pessoas, mas eu olhava para em forma de pessoas, mas eu sabia que não eram pessoas, eram demônios. E vieram, já chegaram assim, e eu senti a mesma coisa que um medo deles, um temor, assim, um medo, e de repente veio a coragem do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que nos dá força e coragem, o Espírito de Deus que nos capacita. E o Espírito Santo tomou minha boca e disse: saiam, vocês que estão aí dentro de casa, saiam. Quando falou assim, a patroa não era mais paralítica. Elas foram tomadas por uma força invisível que tirou elas de dentro da casa. Tirou elas a gritos dentro da casa. E entregou no meio daquelas pessoas má, que estavam no momento forma de pessoas. E eles colocaram as duas entre meio a eles e foram andando como fosse um cortejo. Eles andando e elas, e daí aquelas pessoas iam se transformando em criaturas, demônios. E era apavorante. Aquelas mulheres gritavam, gritavam, mas não adiantava. E de repente aquelas mulheres também começaram a se transformar em monstros. Porque a imagem e semelhança de Deus não pode habitar no inferno. Lá serão todos monstros. Por isso que os anjos caídos se transformaram em demônios, em monstros. Porque não pode ter a semelhança e imagem de Deus. É triste, né? Mas é isso aí. Quando eles começaram a caminhar, eu ia gritando atrás e falando o que o Espírito Santo mandava eu falar. Eu fiquei com medo quando eles se transformaram em demônio também. Mas o Espírito Santo tirava o meu medo e fazia eu gritar. Falava: vocês que desprezaram a palavra de Deus, o lugar de vocês é o inferno. Falava: a palavra de Deus e o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro vai ser cobrado caro de nós. Se nós não valorizar, se nós não se prostrar, se nós não reconhecer o sacrifício do Santo Jesus, do Santo de Israel. Mandai Kandara Xandácia. Vai ser cobrado de nós, sim. Olha só a punição que vai ser. Elas foram levadas vivas para o inferno. E é assim com aquele que despreza a palavra de Deus. Morre sem salvação. Esse é um alerta para nós. Dar crédito. Se humilhar, orar, ler a palavra do Senhor, jejuar, buscar. Para que a misericórdia do Senhor venha sobre as nossas vidas. Glória a Deus. São essas palavras que o Espírito de Deus tocou no meu coração. Neste momento. E no momento da oração. No momento da oração, você que ouviu essa mensagem e sentiu um temor no teu coração e pensou dentro de si: realmente eu tenho que dar crédito, mais crédito à palavra de Deus, e refletiu e sentiu-se tocado pelo Espírito Santo.
Ore juntamente comigo, aceitando o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador da sua alma. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Somente Jesus Cristo pode nos libertar. Somente Jesus Cristo, Ele é o dono da vida eterna. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É por Ele, queridos, que nós entramos no céu. É por Ele, Shamandaragaçu, porque foi Ele que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ore assim comigo, você que está aceitando Jesus, reconciliando. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com teu sangue e reúne para o grande dia da vida eterna. Pai, me ajuda, Senhor, a perseverar, me ajuda, Senhor, a estar firme, a dar mais crédito, Senhor, à tua palavra. Abre o meu entendimento para compreender, Senhor, a tua palavra no meu coração, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de salvação a esta alma que se rendeu aos teus pés, Pai. Não deixe, Pai. Cuida, Pai. Liberta, transforma. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.